Não esqueça de dar o seu like ou dislike, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Professor Félix Santos. E hoje, 3 de janeiro de 2020, iremos conversar um pouquinho aqui a respeito de assuntos que ocorreram ontem, 2 de janeiro de 2020. E hoje eu estou aqui com uma cola ou uma fila na mão, como se fala aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, cidade da qual eu estou conversando um pouquinho aqui com você. E, portanto, nós vamos começar agora com o primeiro assunto. A Caixa Econômica lança a linha de crédito com juros fixados aí para o financiamento habitacional. O presidente da Caixa Econômica avisou que provavelmente em março de 2020 lança essa linha de crédito aí do financiamento habitacional para você adquirir aí a sua habitação, a sua casa, não é? Com taxas de juros fixas a partir de março de 2020. Parabéns à Caixa Econômica e parabéns a você que terá taxa de juros fixada para adquirir a sua casa. Também os contratos antigos, o presidente da Caixa Econômica fala que irá baixar os juros dos contratos antigos do financiamento habitacional. Uma notícia muito boa aí para nós começarmos nossa conversa de hoje. O segundo assunto que nós iremos conversar é a respeito do retorno do presidente Bolsonaro ao trabalho ontem, 2 de janeiro de 2020. O presidente Bolsonaro teve pequenas férias no final do ano passado, no final de 2019, e ontem, 2 de janeiro de 2020, retornou ao trabalho. E quando o presidente Bolsonaro retornou ao trabalho, ele indicou para jornalistas lá na frente do Planalto que irá sancionar a lei do fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para as eleições municipais de 2020, que cada um de nós, irá escolher o prefeito ou a prefeita da nossa cidade, os vereadores e vereadoras. Iremos em outubro fazer a nossa obrigação de cidadão ou cidadã, como eu já falei no primeiro vídeo aqui do canal Professor Félix Santos, do dia 1º de janeiro de 2020. Você pode ir lá e dar uma assistida nesse vídeo aqui no canal Professor Félix Santos. Então, esta lei do fundo eleitoral foi aprovada ano passado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a junção da Câmara dos Deputados Federais e do Senado. Eles aprovaram essa lei e o presidente Bolsonaro vai ser obrigado a sancionar, porque senão ele vai estar desobedecendo, desrespeitando a lei. E se ele desrespeitar a lei, no artigo 85 da Constituição Brasileira, diz que ele comete crime de responsabilidade e daí ele pode ser até impeachado, sofrer impeachment aí por causa que estaria desobedecendo a lei, e por desobedecer a lei ele cometeria crime de responsabilidade. É um absurdo, mas a verdade está na Constituição Brasileira. O fundo eleitoral de 2 bilhões de reais é um dinheiro que será tirado da educação e da saúde de cada brasileiro e cada brasileira. Aí eu te pergunto, de quem é a culpa? A culpa é de cada deputado federal e de cada deputada federal, senador e senadora, que votaram para que este fundo de 2 bilhões de reais existisse. É o dinheiro tirado da educação e da saúde, sua e minha, para pagar campanha até de quem a gente não apoia, para pagar as campanhas eleitorais deste ano de 2020 de um candidato a prefeito ou uma candidata a prefeita que eu ou você não apoia, de um candidato a vereador ou de uma candidata a vereadora que eu e você não apoiamos. Não é um absurdo isso? Tirar da nossa saúde e da nossa educação dinheiro que é para investir na nossa educação e na nossa saúde para pagar campanha eleitoral de gente, inclusive, que a gente nem concorda, de gente que a gente nem quer que ganhe, que nem vai votar naquela pessoa. Mas isso é Brasil, não é? Fazer o quê?
Outro assunto que o governo Bolsonaro conversou depois que voltou das férias, ontem, 2 de janeiro de 2020, foi a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será publicada hoje, 3 de janeiro de 2020. Bolsonaro, no dia de ontem, 2 de janeiro de 2020, participou de 2 reuniões com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Jorge Antônio de Oliveira. E nesta reunião ficou definido o novo secretário de Assuntos Estratégicos do governo, que é o senhor Bruno César Grossi. Ele substituiu o general Santa Rosa, que pediu demissão ano passado, no mês de novembro, no caso, novembro de 2019. Vamos lá para outro assunto muito legal aí, que vai deixar cada um de nós palpitante de alegria com o nosso Brasil. A Ibovespa, a Bolsa de Valores, ficou em alta de 2,53% nesse 2 de janeiro de 2020, no primeiro pregão do ano, e chega a 118.573 pontos. Isso mesmo, 118.573 pontos. Parabéns aí, mais um recorde da Ibovespa. Já o dólar fica em 4,2, com alta de 0,33%. Mas, mesmo assim, isso significa a confiança dos investidores aqui no Brasil. É isso mesmo, os investidores estão confiantes com a economia brasileira. E se há investimento na economia brasileira, há esperança de emprego para cada brasileiro e cada brasileira que está desempregado. Se você está desempregado ou desempregada, pode ter certeza que a Ibovespa, à medida que sobe, ela te dá esperança de você ter um emprego, porque os investidores começam a investir no nosso país, nesse Brasilzão muito lindo aqui, que todos nós devemos agradecer a Deus por sermos brasileiros e estar aí com esse crescimento, com essa esperança de crescimento na economia do nosso país. Parabéns aí também, que isso é fruto aí do governo Bolsonaro. Parabéns! E, junto com isso, a gente pode ter outra notícia muito boa. Os especialistas, eles acreditam que este ano de 2020 será um bom ano para a economia do Brasil. É o ano de investir o dinheiro e não de guardar na poupança. Ou seja, não é recomendado pelos especialistas que a gente pegue o nosso dinheiro, vá lá no banco e deposite na poupança e deixe lá. Não. Segundo os especialistas, é ano de você investir. Isso mesmo. Porque em 5 anos é a primeira vez que o rendimento da poupança será menor que a inflação prevista para este ano. Então, 5 anos atrás, até hoje, é a primeira vez que o rendimento da poupança ela será menor do que a inflação prevista para o ano de 2020. Então vamos lá, gente. Não coloca o dinheiro na poupança, pega o teu dinheiro e investe. Vai ter um retorno melhor, segundo os especialistas. O Brasil aí está melhorando e este ano de 2020 é o ano da economia do Brasil bombar. Outro assunto que iremos conversar é a respeito do juiz de garantias, que causou uma polêmica muito grande aí, foi um debate muito grande depois que o presidente Bolsonaro sancionou, porque foi aí sugerido esse juiz de garantias pelo Marcelo Freixo, né? E todo mundo disse que, todo mundo, assim, quando eu digo entre aspas, né? Muita gente falou que Bolsonaro é um traidor, que sancionou aí um ponto aí na lei
do pacote anticrime aí do Sérgio Moro, e disse que essa inserção do juiz de garantias por ter sido de Marcelo Freixo e o presidente Bolsonaro ter sancionado seria uma traição. Aí muita gente falou isso, mas eu acredito que não foi. Teve uma estratégia, teve uma análise muito boa aí do presidente e bola para frente. Vamos ver no que dá. Então, o juiz de garantias, que depois do presidente ter sancionado o pacote anticrime, começaria a valer a partir deste mês, no dia 23 de janeiro de 2020, no caso aí. Só que, o presidente lá do STF, Supremo Tribunal Federal, quer prorrogar o início do funcionamento da validade da lei do juiz de garantias em mais 60 dias. Isso mesmo. Logo, provavelmente o juiz de garantias não vai passar a valer aí em 23 de janeiro de 2020, não. Outra questão que nós iremos falar é a respeito do free shops. Novo limite de compras em free shops nos aeroportos e portos já está valendo a partir de ontem, 2 de janeiro de 2020, e passa de R$ 500 para R$ 1.000. Free shops são lojas que vendem produtos livres de impostos. As lojas francas vendem produtos livres de tributos, e isso faz com que as mercadorias que são nelas vendidas fiquem cerca de 40% mais baratas. Isso mesmo. Essa medida foi anunciada em outubro de 2019 através de uma portaria. Já a cota de compras de brasileiros fora do Brasil continua a mesma, que é de $500. Então aí, ó, quem está aí viajando e pode comprar nos free shops, o seu limite passou aí de 500 para R$ 1.000, mercadorias mais baratas, porque os donos desses free shops não pagam tributo, né? E as pessoas que compram, consequentemente, também não vão pagar imposto por essas mercadorias, 40% mais barata. Outra questão que iremos conversar hoje é sobre o Simples Nacional. Quem tem alguma dívida no Simples Nacional está excluído. E para regularizar a situação no Simples Nacional, todo o processo é feito pela internet no site da Receita Federal, que é o receita.economia.gov.br. O recomendado é fazer isso ainda em janeiro de 2020. O pagamento você pode fazer através de dinheiro à vista ou parcelado. Vai lá. E o último assunto que iremos conversar hoje com você é a respeito da multa adicional de 10% do FGTS. A partir de 2020 acaba para os empregadores, ou seja, patrões, a multa adicional de 10% do FGTS em caso de demissão sem justa causa. A taxa foi extinta pela lei que instituiu o saque aniversário e aumentou o saque imediato do FGTS, e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no fim de 2019. A multa dos 10% era paga pelos patrões ao Tesouro Nacional em caso de demissão de funcionários sem justa causa, e esse valor ia para o FGTS. Essa multa nasceu em 2001 para cobrir os rombos do Fundo de Garantia que foram deixados pelo Plano Verão e Colo 1. E era para ter sido encerrada em 2012. O fim da multa adicional abre uma folga nos gastos do governo federal e tem impacto de mais de 5 bilhões de reais no ano de 2020. Já a multa de 40% do saldo do FGTS paga ao trabalhador em demissão sem justa causa continua como era antes.